Olá, eu sou Bruno Baldinotti, advogado em Direito Empresarial do Grupo A1. Preste atenção agora. Você sabe identificar se sua atividade econômica está em crise? Ou seja, se você está passando por uma crise empresarial? Estamos em um momento de pandemia em que ela trouxe reflexos negativos para o exercente de atividade econômica. E nesse sentido, os reflexos econômicos gerados pela pandemia proporcionam sintomas para as atividades exercidas por todos os exercentes de atividades econômicas do nosso país. Nesse sentido, como identificar se você está com um desses sintomas? Ou seja, como identificar se você está com uma crise empresarial, se você está com indícios ou está já em uma fase um pouco mais avançada de crise. Nós temos 3 tipos de crise empresarial: crise financeira, crise econômica e crise patrimonial. Na crise econômica ocorre a redução ou a perda de faturamento decorrente da redução das vendas ou das prestações de serviços. Ou seja, houve uma perda do poderio do consumo. Os consumidores não estão mais adquirindo seus produtos ou os seus serviços. E isso decorre de vários fatores. E dentre os fatores e que nós podemos verificar com a pandemia gerada pela Covid-19 é a perda da renda das pessoas, que houve uma diminuição no poder de consumo. Então, uma das hipóteses e fatores externos decorre da perda do poder de consumo dos consumidores. Consequentemente, na medida em que o seu produto não é mais adquirido ou você não tem mais serviços tomados, o seu faturamento começa a diminuir, ou dependendo da sua atividade, por conta das medidas governamentais, o seu faturamento foi a zero. Segundo tipo de crise, crise financeira. O seu produto é aceito, o seu serviço é aceito pelo consumidor, mas chega no final do mês, você não tem caixa suficiente para cumprir com as suas obrigações, para pagar as suas dívidas. Nesse sentido, nós temos um descompasso entre o que se obtém de faturamento e o que se tem de dívidas. Ou seja, por um erro na administração, você não consegue cumprir, você não consegue pagar todas as suas obrigações, todas as suas dívidas. E a terceira hipótese de crise é a crise patrimonial, que pode ser uma consequência das duas primeiras, que é quando você tem um ativo inferior ao seu passivo, e eu vou denominar de passivo descoberto. Então, se você está enxergou uma das espécies de crise empresarial, é possível que você esteja já no início de uma crise ou numa crise mais avançada. E, consequentemente, para evitar que você esteja num estado de falência ou caia para um estado de falência, é preciso que você adote medidas contingenciais à crise empresarial. Para saber mais informações sobre a crise empresarial, deixe nos comentários.